Boa noite, irmãos. Aqui nós somos do Ministério Reinar com Cristo, é o podcast Pode Reinar, né? Pode Reinar, do Ministério Reinar com Cristo. Eu sou o pastor João Bernardo Turola e nós estamos aqui mais essa quarta-feira, 8 horas da noite, pelo Facebook e também pelo YouTube. Né? Você pode convidar os seus amigos, compartilhando aí, e assistir, né? E participar. Não só assistir, mas como participar. Pode fazer perguntas, né? Daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos convidados e você poderá fazer pergunta, poderá comentar, poderá pedir oração, viu? Porque o Ministério Reinar com Cristo tem o encargo da oração e também os nossos convidados são pessoas de oração, né? Então você pode sim pedir a oração e nós estaremos atentos a isso, estaremos anotando e estaremos orando, né? Pelo problema, pela questão que você nos apresentar. O Ministério Reinar com Cristo, às terças-feiras, tem o Expresso Milenar. Terça-feira, 19 horas. Aí é 7 horas da noite, hein? 7 horas da noite. Nós temos o Expresso Milenar, sob a direção do meu filho, o pastor Joubert, né? E na quarta, como hoje, com licença, hein? Tem hora que tem que tossir, viu? Mas de quarta-feira, como hoje, nós temos o Pode Reinar, né? Que é o podcast do Ministério Reinar com Cristo. E às sextas-feiras, nós estamos com o Culto ao Senhor. Culto ao Senhor, presencial, 20 horas, no Salão de Convenções do Hotel Class e também pelo Facebook do Ministério Reinar com Cristo. Você pode participar, já estou vendo aqui várias pessoas conosco, né? A Aparecida Garcia está aqui, o Bispo Antônio Esteves, boa noite, Bispo. A pastora Mel Pilade, né? Um grande abraço. O Marcelo Guimarães está aqui conosco também, né? Boa noite, Aparecida Garcia. Deus vai abençoando, né? O bispo está desejando êxito, a presença de Deus seja uma constante. Amém, bispo, amém, viu? Que seja uma constante na nossa vida, na vida do bispo, na vida da pastora Mel, né? E de todos os irmãos que estão aqui conosco nesta noite. E o tema da noite é milagres. E nós vamos contar alguns milagres, né? Mas a gente vai falando, conversando e vai sair outros assuntos, né? À vontade, né? Eu já apresento aqui os convidados e todos eles estarão à vontade para contar, falar, comentar, né? E vocês para perguntar, viu? Para perguntar. É bom quando tem a participação, né? O Marcelo Ocello está aqui também, né? Boa noite, que Deus abençoe os irmãos, amém, né? O Marcelo hoje não está aqui presente nos bastidores conosco, né? Mas ele está em algum lugar e está sintonizado aqui, né? Pelo Facebook do Ministério Reinar com Cristo. Eu queria apresentar o primeiro convidado nosso, né? Para que ele dê uma boa noite a vocês, que é o pastor Carlos Mondini. Boa noite, pastor! Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. O meu nome é pastor Carlos, da comunidade Betel, e hoje nós vamos falar um pouco de milagre, amém? Amém. E juntamente com o pastor, está a esposa dele, né? A pastora Heloísa Helena. Né? Isso. Nome bom, hein? É impactante. Boa noite, viu, pastor? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Heloísa Helena e nós estamos hoje aqui para falar de um tema bastante interessante, que é milagres, e milagres não vai faltar, viu, gente, para contar. Vai ser interessante. Falar de milagre, é importante falar de milagre, né? Tem pessoas que alcançam as bênçãos do Senhor, bênçãos maravilhosas, verdadeiros milagres, né? E às vezes não conta, fica com vergonha de falar. Nós temos que falar, porque isso daí é o quê? Primeiramente, enaltece o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus maravilhoso, né? E em segundo lugar, isso vai fortalecendo a fé de cada um de nós, viu? Então, o milagre ajuda-nos a fortalecer a fé, né? E é gostoso, né? Eu tive milagres na minha vida, eu sei que você também já teve na sua vida, né? Mas nós queremos saber os milagres uns dos outros, né? Isso é muito bom, isso é necessário. E Deus não quer que a gente esconda, viu? Está escrito na Bíblia, nós temos que falar, nós temos que anunciar aquilo que Deus tem feito através de nós. Esse negócio de Deus fez alguma coisa para mim e eu fico quietinho, não falo para ninguém, Deus não se agrada disso não, viu? Ele quer que a gente fale, viu? Ele quer que a gente fale. Afinal de contas, quem tem vida, fala, né? Quem tem vida, fala. Mas a igreja é a igreja, casa de oração,
Comunidade Betel. Comunidade Betel. Onde fica, pastor? Fica no Mateus Manieiro, próximo ali a Moveleiro, na rua 23. É uma comunidade onde reúne-se ali um grupo de pessoas com a mesma ideologia e com a mesma comunhão em servir o reino. Estamos com um trabalho diferenciado, tá? Porque estamos atendendo mesmo a comunidade, pregando simplesmente a palavra de Deus. Amém, amém. E tem cultos regulares, como que é? Temos o culto nas quartas, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo. Na quarta Às 19 horas. 19. E como eu trabalho, né? Sim. Eu não dependo da igreja, né? Sim. Eu tenho meu trabalho e quando eu estou nas quarta-feiras, o culto é ensino. E de domingo? Domingo é adoração, sexta-feira é adoração. Gostoso, né? E eu tenho trabalhado grandemente. Que gostoso, que gostoso. Enfatizamos muito ali o ensino da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Isso é muito importante, né? Temos que levar os irmãos, né, e as pessoas que estão se chegando na igreja a conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, né? A palavra de Deus faz tudo, né? E qual é que é a participação da pastora lá na igreja Betel? Eu, na verdade, faço mais a parte missionária, né? Sim. Toda a missão que o pastor me dá, vai. Missão dada, missão cumprida. É isso. Então, eu cuido mais da parte da recepção, né? Sei. Porque eu acho muito importante acolher as pessoas com carinho, porque as pessoas chegam, às vezes, na igreja bastante tristes, né? Sei. E muitas das vezes elas chegam muito machucadas. Algumas vezes elas chegam a pedir se podem entrar na igreja. Olha só. Porque ali é um lugar que tem bastante pessoas que estão machucadas de outros lugares. Sim. E não sabe se vai ser bem acolhida. E a gente acolhe com muito amor e carinho, porque a gente sabe que é ser machucado. Isso é importante, né? Nossa, demais. Então eu faço mais essa parte. Acolhida, né? Isso. Se sentir amada. Isso. Aí eu faço também a parte social, sim, que é a coleta de alimentos para poder ajudar as famílias. E as irmãs, né, me ajudam muito nessa parte. Tem criança também? Tem a escolinha, são uma bênção. Criança é uma delícia, né? Nossa, são uma maravilha. Criança é bênção. E tem as irmãs, né? Tem duas irmãs que nos ajudam nessa parte, elas são uma bênção mesmo. E vai ajudando com a criançada. Nossa, eles são uma bênção, então já estão crescendo, nasceram no ministério. E vai crescendo ali. Está crescendo lá. Que coisa, não? É lindo de ver. Ensina a criança, né, no caminho que deve andar. E os pais aceitaram Jesus ali, começaram conosco ali, e as crianças nasceram ali. Que beleza. Tem criança que já nasceu de filho de mãe, que frequenta a igreja. Isso. Nasceu já no berço evangélico, né? Isso. Nasceu no ministério. Nasceu no ministério. Nasceu no ministério. Que coisa linda, né? É lindo. Isso é maravilhoso. E jovens, pastor? Tem jovens também? Temos pouco jovem. Sim. Temos pouco jovem. O ministério também é novo, né? O ministério vai fazer 6 anos e as crianças, como nós acabamos de mencionar, que nasceu no ministério, tem 5 anos de idade. Realmente nasceu no ministério. Nasceu ali. Os pais estavam desviados, se reconciliou com Deus ali, vieram muito abatidos de outros lugares, e as crianças estão, eu acredito que são jovens aí da igreja, comunidade da Casa de Oração, comunidade Betel. Sei. Isso porque tá assim, as pessoas estão vindo de igrejas que já são fundamentadas há tempos, aí fala assim, poxa, a gente não fica ali porque não tem jovens. Olha só. E até porque as igrejas hoje estão se modernizando para poder se adequar à vontade do jovem. Aí chega ali, não tem encontra nada disso, é a pregação da palavra e adoração ao Senhor, e não tem nada daquilo que as igrejas estão fazendo. Então, não nos conformeis com esse mundo. Dá uma passada ali e fala, pô, esse pastor aí é meio... É diferente. Aí sai fora, não aguenta não. É diferente. Olha, o nosso irmão Sérgio Guilherme, né? Conhece o Sérgio Guilherme? Sérgio Guilherme, vereador, foi presidente da Câmara aqui em Rio Claro, está aqui conosco. Boa noite, Sérgio, um grande abraço para você e para a Ana Maria também, viu? Ana Maria Maiá, grande abraço para vocês, continue conosco e Deus abençoe grandemente, né? Cada irmão, né, que esteja participando aqui conosco. E vai falando, viu? Vai falando para os seus amigos, para os seus conhecidos, vai compartilhando. E eu repito, hein, se tiver pedido de oração, pode registrar aqui que nós estamos atentos
e além de o Ministério Reinar com Cristo orar, também a Casa de Oração, né? Estamos aqui com os representantes da Casa de Oração. Quer dizer, é oração, 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 né? Porque sem oração não dá, né, pastor? Não dá. Tem que orar. Tem que orar. Tem que orar. Sabe, tem que vigiar e orar. Vigiar e orar. Sabe que quando eu já sou bem antigo, né? E quando eu me converti, eu comecei a frequentar a igreja, tinha culto de oração. Era só de... Olha, só acredita nisso? É só oração. Só oração, né? Era de quarta-feira, 8 horas da noite, era culto de oração. Não tinha pregação. Lia lá um salmo, coisa e tal, mas era oração, né? O pastor orava, o diácono orava, o irmão orava. Todo mundo estava ali à vontade para orar, né? Era culto de oração. Ai, meu Deus, eu fico pensando, né? Se eu falar que eu vou fazer um culto de oração, eu tô com medo que não vai ninguém, viu? Hoje. Corre esse risco. Corre risco. Por quê? Por quê, pastor Carlos? Será que mudou muita coisa? Pastor, como o senhor mencionou aí, Romanos fala, não vos conformeis com esse mundo, né? Mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Eu penso, né? E, na verdade, eu acredito que a igreja perdeu um pouco o foco. Sim. Tanto a igreja já não ora mais como deveria orar, né? Porque a oração tem poder de mover o coração de Deus. Claro. Né? O único jeito de chegar a Deus é através da oração. E muitas vezes a pessoa, tem gente que até ora, mas não espera para ouvir a voz de Deus. Ela entra no monólogo, ela fala e como que não espera a resposta. Talvez até ela nem acredite que Deus esteja ouvindo, né? Sim, Você não tem o caso que Pedro está na prisão, o pessoal está orando lá, estão trancados na casa. E daí quando ele bate lá... Ele chega na porta, ele bate lá... Pensei que fosse o anjo. Fala assim, é Pedro. Ele fala, não é possível. Não, é o anjo dele. Não, a igreja está orando. Está orando para ele sair. E quando Pedro chega lá, não acredita no milagre. A igreja estava reunida, orando em busca de um milagre. E quando aí o milagre acontece, lá, né? Abre as grades e liberta preso. E Pedro vai lá na casa. Eles não acreditam. Então a pessoa hoje ora, não sei se o senhor já ouviu a ilustração, que fala assim que tinha um povoado e estava passando por um momento de sequidão. Aí o pastor reúne aquelas irmãzinhas, os irmãos, e fala assim, vamos para o monte, vamos buscar a face do Senhor, porque eu acredito que Deus tem o poder de mandar chuva. Quando mandar chuva. Quando Elias orou, não veio chuva? Então, vai mandar também, orar, né? Vamos orar. E partir para o monte. E daqui a pouco eu vi um rapazinho lá, um filho do irmão, veio com guarda-chuva. Pô, rapaz do céu, de onde você vai com esse guarda-chuva? Falou, pastor, nós não estamos indo orar. Vai chover, né? Poxa, irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que ora e já não acredita mais. A igreja perdeu o foco, e assim também é a palavra. Que pena, não? E assim também é a palavra. Nem oração, nem palavra. Nem oração e nem palavra. Às vezes eu observo, né? A gente não pode criticar nada, né? Mas o que eu observo, às vezes, é pouco ler da palavra para entregar uma mensagem. Sim. E, às vezes, lê um texto e a gente depois... deturpa tudo. Fala assim, não era um texto, era o pretexto, né? Porque leu aquilo, mas não falou nada daquilo. Né? Que coisa, não? O texto, sem contexto, eu sem nada, dizer, sem nada. É pretexto para heresia. Só. Eu tive uma ocasião que eu fui ministrar a palavra numa igreja centenária no Boa Esperança do Sul. Acho que dá 160 quilômetros. Uma cidade depois. Minha esposa foi comigo. Isso aqui do estado de São Paulo, né? Por lá de Araraquara. Exato. O senhor acredita que eu cheguei na igreja, andei tudo isso aí, a igreja com horário, a igreja focada no horário terminar, que seria às 21 horas, passaram para mim 20 para as 9, né? 20 minutos para acabar o culto. 1 minuto para terminar. Dentro da ética, eu preguei 15 minutos. Sim. Que coisa, hein? Eles têm costume lá, depois da pregação, fazer aquela fila para orar. Eu falei, a gente vai estar terminando a ministração, o pastor Deus avisa. Eu falei, para poder estar orando, é a minha esposa que orou no final para as pessoas. Que coisa. Porque você vai numa igreja, pastor, as pessoas hoje estão mais preocupadas em apresentação. Sim. É diferente da época de João Batista, que disse que é necessário que ele cresça. E eu diminua, né? Hoje os pastores são estrela. Sim. É isso que eu prego na igreja. Como lá nós somos uma comunidade, todos, ali eu prego igualdade. Eu sou uma ovelha do Senhor, de repente com uma responsabilidade a mais. Sim, mas igualdade normal. Mas é né? igualdade. É isso que a gente prega lá. Os pastores são estrela, com todo respeito aos pastores. Infelizmente. E então, não foca mais. Aí você chega num culto, como eu já preguei em vários lugares,
Aí tem vários grupos dentro da igreja. E a Bíblia é uma das coisas que fala na obra da carne, e se a gente lê onde que fala heresia, tem Bíblia que vai falar facção, que são grupos. A igreja tem grupo de louvor, tem grupo disso, tem grupo daquilo, tem grupo daquilo. Você chega numa igreja dessa numa época de festividade, porque a Bíblia fala só tem alegria no céu quando uma pessoa se arrepende, e tem festa disso, festa daquilo. E chega nos dias, eu vi o senhor falando na chamada, e sexta-feira nós temos culto ao Senhor. Lá na igreja nós temos culto ao Senhor. E hoje tem culto da família, culto do desempregado, culto das portas abertas, culto... Pastor, isso aí arrebenta comigo. É triste, não? E aí você chega numa igreja para ministrar, tem tantas pessoas. Aí vem o grupo das irmãs, o grupo do jovem, o grupo dos varão, e o grupo... A hora da palavra não chegou ainda. A hora da jogral. Aí vai, é 9h30. Agora o mais importante, 10:50 a palavra. Oh, misericórdia, o culto acaba 9 horas. É só Jesus na causa, pastor. Só. Olha, e eu fico às vezes pensando, né? E verificando a questão do louvor, né? O louvor é importantíssimo, o louvor liberta, o louvor glorifica a Deus, né? Mas infelizmente grupos de louvor às vezes quer parecer, né? Exagera um pouco. Não? E daí louva, e tem aquela questão, né? Muitas pessoas falam assim, não, eu vou ministrar no louvor, né? Aí começa a falar, não para mais, né? Viu? Olha, cada um faz da maneira como, né? Que faça da maneira como o Espírito Santo dirigir, não é verdade? Mas toda honra, toda glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra, né? Sem palavra não dá. Não dá. Tem que ter palavra, tem que ler a palavra, tem que expor a palavra. Ler o texto, vamos falar dentro daquele... Né? Não digo que pode dar uma saidinha aqui, outra, mas às vezes lê o texto e tudo que fala não tem nada a ver com o texto que foi lido, meu Deus do céu. O que é isso, não? A senhora já viu isso também, não? Nós já fomos em igreja que a pessoa gritou o culto todo e a gente não entendeu nada que aconteceu. Meu Deus, não. E até hoje nós não sabemos. Não sabe o que aconteceu, nem que palavra que foi lida, nada. Não tem. Que coisa, não? Até hoje nós não sabemos, né, bem? Mas a pessoa gritou bastante, pulou bastante. Sim. E a igreja também pulou bastante junto. E tem gente que sai de lá e fala, que bênção, né? Hoje foi fogo do céu, fogo puro. Fogo puro, né? Mas se foi do céu, não sei, né? Viu? Mas, enfim, nós estamos aqui nesse bate-papo gostoso aqui, né? O Marcelo está falando, né? O louvor oferecemos a Deus, a palavra que recebemos de Deus, né? Aleluia. Mas hoje nós colocamos aqui o título de milagres. O senhor tem algum milagre para contar, pastor? Eu sou um milagre. Conta para nós aí. Eu sou um milagre. O que eu posso dizer, irmão, pastor, é que eu não nasci em berço evangélico. Minha mãe, apesar de me amar muito, né, já é falecida, ela tinha por costume ali, né, devido a já vinha de berço assim também, religiosidade, mas ela acreditava muito em espírito. Opa! E acreditando assim, quando eu perguntava para ela de que religião você é, ela dizia que era do catolicismo, mas ela não sabia nem a cor do padre, na verdade. Nada, nunca ia, né? Para não dizer que era espírita. Ia no casamento. E assim, toda vez ela me levava para, como que eles dizem lá? Tomar um passe. Sei. E com o tempo, na juventude, eu fiz uma aliança aí com as entidades demoníacas. Meu Deus. Então, eu era um jovem muito atribulado. Então, eu fiz um determinado tempo da minha vida, eu fiz um pacto com o demônio. Isso me custou muito caro. Imagina. Aí, fechei o corpo, como a instrução da minha mãe, e passava por momentos diabólicos, eu não tinha paz de espírito, perdi oportunidade na minha juventude, profissionalmente falando, porque, embora eu tinha tudo, no mesmo tempo não conseguia os objetivos. Sim. Eu atingia algo muito rápido e perdia mais rápido ainda. Olha.
Até conseguir alguma coisa, e aí, né? Mas... consegui família muito novo também. Sei. E também perdi tudo, até a minha liberdade. Meu Deus. E procurado pela polícia, vim para a cidade de Santa Gertrudes, onde aceitei Jesus. E depois de 3 anos na igreja, fui parar no cárcere e comecei a fazer a obra do Senhor. Foi preso, é isso? Foi preso. Né? Foi preso. Foi preso. Foi, né? Eu não queria não, mas fui. Foi. E como é que é esse negócio dentro da cadeia? Como é que funciona? Como é que é, hein? Lá o filho chora, a mãe não vê. Não, né? Só que foi lá que eu tive um encontro com Deus e comigo mesmo. Sei. Alguém pregou a palavra para o senhor lá no cárcere? Olha, pastor, se na escola tivesse um ensino religioso, né, ou tivesse instrução da Bíblia, ela não seria tão usada num presídio. Olha. É o livro que mais se lê num presídio é a Bíblia. Verdade? Eu li a Bíblia já não sei quantas vezes. Se eu falar que é 2, 3, eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia. Na cadeia? Na cadeia e depois que eu saí da cadeia. Na cadeia leu mesmo? Li mesmo. E não só o senhor? Não só eu. Outras pessoas? Outra pessoa. É porque a pessoa, ela chega numa situação que já não tem mais o auxílio do pai, da mãe, e muitas vezes, como eu tive na penitenciária, já foi sentenciado a 120 anos, a 80 anos, 60 anos de prisão. Esses eram os colegas de... Aí a pessoa com 110 anos de prisão, ela está com 30, 40 anos. nem aí, não. Ela fala, dentro da lei brasileira, eu vou ficar 30 anos preso, eu vou sair daqui com 70 anos. Meu Deus. Eu vou me apegar com Deus. Aí Deus faz a obra. Aí Deus aí procura a Bíblia. Quando eu passei para o CDP de Piracicaba, como a gente está falando de milagre, e no 6º dia que eu estava preso, o senhor talvez vai se lembrar, que o senhor é advogado, né? Além de pastor. Acho que no dia 6 de dezembro de 2005 teve um resgate na comarca de Rio Claro. Eu estava lá. Quando a grade se abriu, eu não saí. Você ficou? Fiquei. Ficou. Que eu entendi que chegou minha hora de pagar. Sei. Se quisesse, podia... Dava tempo de sair correndo. Dava para sair. Aí eu fui para o CDP de Piracicaba, passei por todo o momento ali com os policiais. E ali, um homem que não aceitava desaforo, como eu, já passei o primeiro momento ali ou seja, como o tratamento com Deus. Sei. Só de cueca, com todo mundo me ouvindo aí. Não, pode falar, ué. Talvez o Brasil todo. Pode falar. De frente a um delegado, um homem que sempre trabalhou. Na frente do delegado. O delegado olhou para mim e falou, ladrão, o que aconteceu? Meu Deus. Já chama assim? E eu falei para ele, eu não sou ladrão. Meu Deus. O delegado respondeu aqui, só tem 2 tipos de pessoa, polícia e ladrão, e você não é polícia, entendeu? Então você é ladrão. Falei, sim, senhor. Na bucha. Na bucha. Eu falei, quem não aprende no amor, aprende na dor. Aprende né? na dor. Aprende na dor. E ali eu entendi que eu ia ter que pagar pelo que eu fiz. Meu Deus. E a minha arrogância tinha que cair de uma vez por todas. Sei. Até porque em Ezequiel a Bíblia diz assim, 7:23, faz uma cadeia porque a cidade está cheia de crime de sangue e cheia de violência. Olha. Porque lá eu vou fazer cessar a arrogância do valente. Ezequiel 7:23? É isso mesmo, né? Mas... Vou fazer habitar nas casinhas, lê aí. Que versículo, hein? Eu já li a Bíblia várias vezes também, mas eu não lembro dela. Porque as pessoas têm costume de dizer que a cadeia foi o diabo. Foi não, Deus dando chance para a humanidade se arrepender. Lá eu me arrependi de verdade. Não é coisa do demônio, não. Não, Se fosse do demônio, ele não faria, né? O demônio mata o cara no pecado e já ganha a alma dele. Não precisa, né? Não ia fazer. Que coisa, não? É isso aí, eu não sei se é isso aí. Lê aí, lê. Eu vou ler para mim, eu vou ler para mim, não para o senhor não, o senhor sabe, eu vou ler para mim e para os irmãos. Vamos ver se é isso mesmo. Quase uma cadeia. Então tá aí mesmo. Porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade está cheia de violência. Continua. Continua? Continua. E farei vir os piores de entre as nações e possuirão as suas casas. E farei cessar a arrogância dos valentes. E os seus lugares santos serão profanados. Meu Deus, olha ali só. Deus tratou. Farei cessar, né, a arrogância dos valentes. Uma coisa que você está falando aí, né? Eu
conheço assim. Eu sou advogado, mas a gente vê noticiário, né? Vê noticiário e vê na televisão. Quer dizer, realmente, né? O bandido, ele tem uma arrogância, não? Ele com o revólver na mão, não? É o bicho feroz. Que é isso, hein? E às vezes ele mata sem precisar matar, né? Sim. Sem precisar matar. E eu tive muita dificuldade, né? Porque eu acredito que as pessoas que congregam comigo, né? Os meus filhos na fé, como minha esposa está aqui, eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu sou autodidata, né? Aprendeu sozinho. Depois de um tempo, eu, através do CPB, fiz alguns estudos e adquiri o diploma. Sim. Mas não tive um instrutor assim, presencial, nada. E eu, como diz João, eu tenho unção dos... Assim, aprendi com Deus mesmo. Sim. Mas eu sou muito verdadeiro. E é a primeira vez que eu estou tendo essa experiência com estúdio. E tá indo bem, não tá, gente? E a dificuldade que eu tive, mas ao mesmo tempo, assim, aquela valentia que eu usei desde a minha juventude serviu para algo. Porque muitas pessoas que tinham ligação com a facção me procuravam. E muitas vezes eu instruí. Teve pessoas que falou, qualquer dia eu te chamo de irmão, mas de uma outra forma. Meu Deus. E como eu disse para o senhor, que teve o resgate e eu não fui, né? Como voltando aí no fio da meia. Aí teve eles falam o bonde, transferiram para o CDP de Piracicaba. No segundo dia já entrou um bolão que fala, é uma blitz, eu estava contando com a minha esposa hoje. Sei. Aí eu já vi a situação ali, você tira sua roupa e faz você tirar tudo, e já começa ali, já foi passando a humilhação. É humilhação mesmo, né? Aí o pessoal chegou e falou para mim, pô, você está nessa situação, faz uma para você entrar na faxina. Faxina é um pessoal que também é preso, né? Que ele é beneficiado, fica numa cela separada, ali ele faz a limpeza da prisão, eles ficam soltos durante o dia e atendem a necessidade da população. É uma boa, né? Eles ficam soltos, enquanto os outros ficam presos, eles ficam soltos ali. E faz uma aí, de repente você... Pode se aliar aí, que lá para 2030 e tal. 2030? Aí eu peguei e falei, Deus é bom, né, cara? Eu acredito em Deus. E fiquei assim. Aí logo teve aquela situação, que teve aquela quebra do hediondo, que caiu para um... sim, o crime de hediondo, Aí mudou a lei e eu entrei nessa lei. Foi beneficiado. Aí eu tô de noite, né? Tô de noite lá e eu fui morar na igreja. Tem a cela, lá dentro do presídio tem a cela só dos irmãos. Ah, é? Tem igreja, Opa, né? Como se diz, mora só os depois irmãos. eu quero conversar mais disso, mas continua. Tem a cela dos irmãos. Olha. E eu estava morando na igreja, então nós não tínhamos televisão. Eu fiquei 3 anos sem ter televisão. Então eu escutei aquele barulho. Aí depois, no outro dia, eu fiquei sabendo que foi porque teve a quebra do hediondo. Sim. Aí eu falei, pô, fui beneficiado, então Sim. é um sexto. Então, como eu caí aqueles dias, eu fiquei nessa lei. Depois teve aquela situação que arrastaram a criança pelo cinto, aí mudou de novo a lei. Só que como eu fui preso aquela semana, eu fiquei na lei. Ficou na... Porque a lei penal, né? Ela retroage só se for para beneficiar, para prejudicar não, né? Então ela retroagiu, né? Sim. Tecnicamente fala em bonam parte, né? Ela retroagiu para beneficiar você e depois quando ela mudou de novo, aí para prejudicar ela não poderia retroagir. E eu disse assim para a pessoa, pela fé, nós estamos falando de milagre. Eu falei assim, eu não preciso fazer isso daí, porque eu sempre fui trabalhador, entendeu? Sei. Foi um momento ali emocional, eu sempre fui... não aguentava desaforo, e isso aí me fez eu tomar certas atitudes que me levou para passar por essa situação. Então eu falei assim, não, mas Deus pode mudar a situação. Eu acredito que Deus, se for necessário, ele muda a lei. E mudou. E mudou a lei. Mudou a lei. Opa! Então aí as pessoas começaram a me olhar de uma forma diferente. Aí eu estava morando na cela dos crentes. E na começou... cela dos crentes. Aí presta bem atenção, pastor. Mas é linda a história. Olha que coisa, pastor. A gente fala de milagre e a gente fala de amar o próximo. Hoje eu já sei um pouco mais o que é amar o próximo, tá? Mas como é um CDP, o que é? Centro de Detenção Provisória. Sim. Então as pessoas não estavam mais segurando em comarca. Então caiu na comarca, joga para o CDP. Vai para lá. Então as pessoas estavam lá, às vezes ficavam uma semana presa, um mês, aí, né? Passagem, né? Furto, rapidinho. Sim. Então eu entrei num dia, nós morava poucas pessoas ali, e começou a sair. Começava a cantar a liberdade das pessoas.
E eu comecei a ficar com medo, porque eu fui para a sala dos irmãos, achei que ia ficar sossegado. Aí eu vi que os irmãos tinham que orar pelos outros, era como se fosse a igreja dentro do cárcere. Eu comecei, Senhor, não deixa os irmãos embora não, que eu vou fazer sozinho aqui. Eu não sei orar. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso dos irmãos. De Deus. Eu não sei orar, Senhor. Olha. O que eu vou fazer se esses irmãos forem embora? Eu fico sozinho aqui. Daí. Eu fico sozinho, não deixa eles ir embora, não. Aí passou com 6 meses que eu estava na prisão. Enquanto o irmão pedia para sair dali, você pedia para ele. Segura ele mais um pouquinho. Segura, Senhor. E daí? Não, aí eu fui, né? Aí chegou a sua vez de sair ou não? Não, demorou. Demorou ainda. Eu passei por 14 blitz do choque, pô. Meu Deus. Então, aí passou com 6 meses, eu já comecei a sentir o peso da obra. Sei. Porque eu passei aquela mega rebelião, e aí eu já fiquei de líder do pessoal com 6 meses, aí já tinha pessoas com 2 anos. E eu fiquei de líder, já eu comecei a enfrentar. Aí você já mandava na cela ou não? Eles falavam palavra, né? Como é que é? Eu era palavra, né? Palavra. Do pessoal ali com 6 meses. E tinha pessoas que veio sumariar, e quando teve aquela quebra das cadeias, então pessoas com 2 anos de prisão tinham que. Eu era palavra da cela, e as pessoas não aceitavam. Já comecei a passar esses momentos aí. Sei. E eu peguei a credibilidade junto ao crime, pela palavra de Deus, que eles respeitam mais do que as pessoas aqui fora. Verdade. Você tem 3 dias por semana, você tem que sair e fazer oração na quadra. Sei. E ele se reúne todo, a prisão fica toda em silêncio, você vai ao meio da quadra, eles dão a mão, você lê o versículo, ministra ali 2, 3 minutos. Sim. E depois é orado o Pai Nosso. Eu consegui uma vez que eles não rezassem a Ave Maria. Sei. Ficou no Pai Nosso. Uma vez só. Sim. Então, tudo bem. Uma vez só. E depois eles dão o grito de guerra deles lá. Mas 3 vezes por semana. E fala uma coisa para mim, nessa aí, né? Reúne todo mundo lá. Lá tem o quê? Tem gente que tirou a vida do outro, tem gente que roubou, tem gente que traficou, tem de tudo aí. Tudo. Tem de tudo. Fala dos milagres. Mas fala. Não, conta tudo para ele. Conta tudo para ele. É lindo. Conta tudo para ele. Você quer continuar contando ou você quer que ela conte alguma coisa? Deixa ela falar. Fala um pouquinho, pastor. Não. Ele tem que contar. Porque... Não, mas ele vai contar. Nós temos ele vai contar. Porque essa parte que ele ficou, esse tempo que ele ficou lá, teve essa pregação da palavra, desse tempo que ele pregou lá, tem um que é pastor em Araras. Opa, tem frutos. Tem fruto disso daí. Meu Deus. Tem um que é pastor em Peúna. Viu? Era pastor em Peúna, mas esteve lá. Estava com ele lá. Estava preso. Esse de Araras estava preso. Estava com ele lá. O pastor Carlos estava preso. O pastor Carlos estava preso. Mas olha, o senhor vai voltar já para continuar. Tranquilo, vou amanhã no bico. Mas a senhora está falando tanto assim de cárcere, mas a senhora conhece esse meio? Conheço. Também? Eu também passei por lá. Também esteve? Também estive presa. Verdade. Também estive. E a senhora esteve em presídio feminino, né? Sim. Claro. Sim. O presídio tem o feminino e tem os... E as mulheres. Depois que a senhora conversa com ele, que ele conversa com a senhora, durante tanto tempo conversando, né? Como que é, assim, o relacionamento em relação ao evangelho? Com as mulheres ou com os homens? Onde flui melhor? Né? Não entendi muito bem a pergunta. Com a mulher, lá entre as mulheres, elas também correspondem, também respeitam, também querem, sim, também oram? Também oram, Verdade. também respeitam. Todas as religiões são respeitadas e tem cela para todas. Olha. Tem a cela até das bruxas. Assim, verdade? Tem a cela da igreja. Agora, na cela da bruxa, espírita, vai quem quer na cela da bruxa. Vai quem quer. Na cela também dos crentes, vai quem quer. Também. Não tem esse... E não tem imposição. Mas tudo é respeitado. É respeitado o seu espaço. Os outros. Sim, é respeitado. Os cultos são respeitados. Sei. Os irmãos são respeitados, como o pastor falou. Sei. Os pastores são respeitados e as mulheres que tomam conta da igreja também são respeitadas. Também são respeitadas. Sim. Só que a Bíblia é o livro mais respeitado do presídio. A Bíblia todo mundo lê. Você não pode nem deixar uma Bíblia jogada lá. Sei. Se deixar, eles querem saber quem é que deixou. É um desrespeito, né? É um desrespeito. Total. Que coisa, não? E todo mundo tem.
Todo mundo tem? Todo mundo tem uma Bíblia. Todo mundo E tem. se não tem, alguém arruma uma Vai para arrumar a você. Bíblia. Vai arrumar uma para você, você pode ter certeza. Que coisa. E lá, Que livro, não? ele é um livro maravilhoso. Meu né? Deus, que livro. E assim, lá é realmente, como o pastor falou, é um lugar que o filho chora, a mãe não vê. E eu, um vacilo da vida, eu me envolvi com uma pessoa por telefone. Olha. Me envolvi com uma pessoa, e essas coisas que, às vezes, para você que está me assistindo, para as mulheres que estão me assistindo, às vezes acha que não está fazendo nada de errado, se correspondendo com o preso, ou conversando por telefone com o preso, Sei. mandando recado para alguém com o preso, isso eu estou falando porque isso acontece. Experiência. Acha que não está fazendo nada demais. Você está se envolvendo com a pessoa. Olha. E daqui a pouco você está tão envolvida que você já faz parte da vida daquela pessoa. E qualquer coisa que acontecer, nunca viu a pessoa. Você está envolvida. Nem viu a pessoa. Você tá não viu ainda. A pessoa está lá presa e você pessoalmente tá não conhece ainda. Não, ainda não. Sim. Mas você está totalmente envolvida. Tá. Daqui a pouco você está levando um recado na casa de alguém que é deles. Começa a favorecer a pessoa. Que já começa a favorecer, que daqui a pouco aquela pessoa é a pessoa que está envolvida com eles até, né? E aí você está envolvida naquilo. A senhora se converteu na cadeia ou não? Não, eu me converti depois que eu saí da cadeia. E depois foi... Mas eu ouvi a palavra lá. Mas eu ouvi assim, porque eu era obrigada. Sim. Porque eu tinha uma amiga, Miriam. Um beijo, Miriam. Eu sei que você também? Ela estava presa. A Miriam colega, era barata. A Miriam, ela me obrigava a ir no culto. Ela me obrigava. Sei. Se eu não fosse no culto, se eu não levantasse de madrugada para orar com ela, ela ficava na porta do CR. Ela exigia. Exigia. CR é o Centro de Ressocialização aqui de Rio Claro. Feminino de Rio Claro. Né? Você não ficou preso quando a Suzana estava aqui, não, né? Não, né? Logo que ela saiu, eu entrei. Logo que ela saiu, ficou tempo. Richthofen. Logo que ela saiu, eu entrei. Mas então essa Miriam, ela me ajudou muito. Positiva, hein? Ela foi minha amiga mesmo. Ela e a Evelina. Tá fora? Foi um canal de bênção. E ela tá fora da... Tá fora, graças a Deus. Graças a Deus, ela né? e a Evelissa. Foi um canal de bênção na minha vida. Beleza. E graças a Deus eu ouvi bastante a palavra através dela. Mas aí, quando eu saí, aí eu entendi que eu não tinha muito o que pensar. Aí eu recebi uma proposta. Aí eu reencontrei o pastor, o Carlos, que na verdade era amigo dos meus irmãos. Sei. Frequentava a minha casa. Quando ele tinha outros relacionamentos, antes, mais, ele tinha uma amizade com meus irmãos de quê? Mais de 20 anos, né? E o meu irmão veio me buscar numa saidinha e resolveu. Nós estamos falando de milagre, viu, gente? Nós não saímos fora, não, tá, gente? O que é a saidinha? Saidinha é quando você tem um benefício. O benefício está preso, isso, né? Tá preso, aí deixa ficar você lá. Você recebe um benefício. Uma saidinha. Depois de 3 anos e 8 meses, eu tive a minha primeira saidinha. Primeira saidinha. Nossa, foi uma maravilha. E o meu irmão fazia muitos anos que não via o Carlos. Sei. E ele resolveu, ele falou assim para mim, olha, nós vamos passar na casa de uma pessoa, você vai gostar muito de ver ela. Quer dizer, o Carlos já estava livre. Ele já estava livre. Já estava livre. Você estava só na saidinha, Eu estava na saidinha. Só na saidinha. Aí ele falou assim, o que você quer? Eu falei assim, eu quero chupar sorvete, quero tomar café de verdade. Olha. Né? Eu quero tomar água gelada. Estava com vontade. Não tem água gelada lá? Não. Você quer as coisas mais legais, quer comer churrasco. Sorvete, não? Sorvete, as coisas mais interessantes, né? Parece coisa de criança, né? Coisa de criança. Não, você não vai acreditar. Na cadeia, eu sonhava e sentia até o cheiro. Eu falei para ele, essa semana, não foi, velho? Eu sentia até o cheiro de arroz fresquinho, com salada de tomate e ovo frito. Ai, olha só. Eu chegava a sentir aquele cheirinho. Porque lá não tem essas coisas, né? Não, imagina. Às vezes a gente sentia até o cheiro da marmita azeda lá. Mas não era o cheiro de comida fresca, né? Gostosa, né? Eu cheguei a emagrecer tanto no presídio que o meu irmão, quando foi me visitar, certa feita, ele quase não me reconhece. Olha. Porque eu tinha achado um pedaço de dedo na marmita, daí eu não conseguia mais comer. Ficou dias sem comer. Fiquei muitos dias sem comer, fiquei com nojo de comer. Meu Deus.
porque a gente que é mulher fica meio, né? Fica. Mas o presídio feminino foi uma lição muito grande para mim, uma lição de vida. Mas ali eu conheci uma palavra, a gente está falando de milagre, tá? Sim. Conheci uma palavra chamada solidariedade. Meu Deus, solidariedade. Solidariedade. Ali eu vi mulheres dividir um pedaço de sabão em 6 pedaços. Verdade. Para ajudar as companheiras que não tinham repartir visita. Mesmo. Repartir mesmo, né? Solidariedade, a palavra dentro de presídio. O pastor Carlos também sabe que essa palavra, não sabe, pastor? Pessoas que têm, dividir com quem não tem. Ali, essa palavra funciona lá Isso dentro. Existe. Existe, lá dentro existe. A pastora Jacimeli está mandando um abraço para vocês, viu? Um beijo, Jacimeli, um beijo, né? Essa é uma benção. Ela é uma benção, né? Mas que coisa, não? Lá dentro do presídio é uma lição muito grande para a gente. É um milagre você passar por lá, só que lá dentro de um presídio, você só tem 2 escolhas. Ou você sai de lá pior, ou você sai de lá uma pessoa melhor. Então, existem pessoas que saem melhores, e existem pessoas que saem... Melhor se tiver encontro com Deus. Sim. Melhor que eu quero dizer isso? Que sai com a salvação, mesmo que fosse salvo, mas já sai com uma consagração, uma santificação, né? Sim. Ou sai pior, né? Ou você já sai preparado para morrer, pra continuar. Porque lá você aprende, igual você tem essa opção. Sim. Porque lá eles sabem tudo que acontece aqui fora. Tudo. Sabe da vida de todo mundo. Eles estão lá, não saem de lá, mas... Sabe de tudo. É impressionante. Que impressionante. Coisa, e afinal de contas, a senhora teve a primeira saidinha, a senhora falou, né? Isso. A primeira saidinha. E depois teve outras? Aí tive a senhora era daquelas que saía e voltava, né? Porque tem gente que não volta, não tem? As últimas foi mais difícil, porque daí eu já tinha o meu Boaz, né? O meu Boaz já tinha me pedido em casamento, aí já foi mais difícil. Ele estava esperando você ficar livre dela. Tá. Podia casar lá dentro ou não? Poderia, mas não foi essa a nossa opção. Sim, mas poderia. Poderia. Tem alguém que casa lá dentro. Tem gente que casa. Mas, na verdade, tem gente que casa para remir pena. Sei. Mas, por interesse, assim, né? Que não é o caso. Que não seria o caso. Porque eu já vinha remindo pena, porque Deus já havia feito um milagre na minha vida, só que eu não sabia que Ele já estava trabalhando por mim. Porque 20 dias depois de eu chegar no presídio, o diretor do presídio me colocou como professora. Olha, no presídio pela FUNAP. Isso daí já era Deus né? Deus já me preparando. Então eu comecei a remir pena 20 dias depois de entrar no presídio, eu já comecei a remir trabalhava pena. E como é que é? Cada dia que trabalha, como é que funciona? Cada 3 dias você ganha 1. 3 dias trabalhando, um dia menos na pena. Um dia menos na pena. Então eu ia para a escola às 7 da manhã, e voltava para a cela às 5 da tarde. Ia para a escola, quer dizer, fora da cadeia? Não, dentro da cadeia. Lá dentro. A escola dando aula para os outros presos. Lá dentro. Eu dava aula para os outros presos. Dava aula para os outros presos. Isso. E várias alunas minhas tiraram certificado de ensino fundamental e médio comigo. Que beleza, hein? Porque eu sou formada em biblioteconomia. Né? Olha só. Então, eu dava aula para elas. Tinha qualificação, né? Isso. Mas Deus já preparou você em todos os sentidos. E o diretor da cadeia de Campinas que indicou eu para vir para o centro de ressocialização. Daqui de Rio Claro. Por causa do meu comportamento na escola. Porque Deus já estava cuidando de mim lá. E já tinha o Carlos aqui preparado para mim. Você sabe que eu tenho um versículo na Bíblia que eu gosto muito, né? Está em Atos 17, 26, que fala que Deus, de um só, se referindo a Adão, ele fez todos os homens, né? Sim. E ele determinou de antemão as épocas e os lugares onde iriam morar. Sim. Entendeu? Então Deus, ele estabeleceu que você, daquele tal dia em diante, você não iria mais ficar em Campinas, você iria ficar em Rio Claro. E ele tinha um propósito para que você ficasse aqui em Rio Claro. Porque eu nem conhecia Rio Claro. Então, mas isso é Deus. Isso é Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus está no controle, né? Eu sei que você sabe e acredita nisso, né? Eu acredito. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu acredito. Você não acredita? Deus está no controle da sua vida, da minha, da pastora, do pastor, viu? Deus está no controle de todas as coisas. E daí, pastor, continua. Então, pastor, como a minha esposa mencionou,
numa dessas saídas dela, eu disse para ela, para a gente continuar nosso relacionamento, é necessário que a gente venha casar, porque eu fiz um voto com Deus. E eu quero seguir em frente, porque depois de tudo que eu tinha passado, né? Eu entendi que eu tinha alcançado eu tinha sido liberto do que eu sofria, pelas alianças que eu tinha feito com os demônios, porque eu vivia muito conflito. E a pessoa que faz esse tipo de aliança, eu sentia muita opressão, eu não tinha sossego. E como eu disse, fez aliança, né? Como eu disse para o senhor, que tudo que eu passei, que eu aguentei desaforo no dia do meu julgamento, eu era uma pessoa que eu tinha muito envolvimento e com muitas mulheres. Sei. Então, no dia do meu julgamento, eu tinha muitos nomes de mulheres envolvidas. Mãe da minha filha, e a mulher que estava comigo, e tal e coisa. Olha. Aí os policiais que foi no Corró para falar comigo, aí falou, poxa, Carlos... Olha, o policial foi falar com ele no Corró, né? Onde que é? Lá no Tribunal do Júri é uma celinha que você fica separado. Né? Todo fórum, né, onde tem a sala do Tribunal do Júri, lá no fundo tem uma cela. Né? Cela pequena, né? Mas é uma cela com grade, cadeado e coisa e tal. Algemado, né? A escolta, né? Aí ele falou para mim assim, Carlos, você não é bandido, cara. Olha. Falei, realmente. Aí eu olhei para o pessoal da escolta, falei, sabe o que mais me matou o tempo todo? Ele falou, não. É que eu nunca aguentei desaforo, por isso que eu estou aqui. Aí ele falou, rapaz, eu falei assim, agora faz 2 anos e 7 meses que eu aguento vocês me chamando de vagabundo. Agora aguenta o desaforo, né? Agora aguenta. Aí os policiais riu. Aí eu entrei, já eles estavam fazendo a deliberação, né? Estavam votando, aí voltei para a sala, fiquei de frente com o juiz, aí ele deliberou. Põe ela lá em frente, lê a sentença. Deliberou, tirou um sexto da pena, deu 6 anos, tirou um sexto. Foi um milagre, foi milagre. E quando a gente viemos a casar, que decidimos ficar para cá, para Rio Claro, até porque aconteceu na nossa vida, não digo semelhante a Jesus, porque não tem como ser, né? Embora a gente somos pequenos Cristo na Terra. Sim, somos cristãos. Mas a Bíblia diz que em Nazaré Jesus não conseguiu operar milagre. Terra dele, eles não acreditavam, né? E as pessoas deturpam essa palavra, falar, o profeta não tem honra na sua casa. Se o homem não tiver honra na casa dele, pode parar. Tem uns crentes aí que só pela misericórdia, não é na sua casa. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua pátria. Na sua terra. Porque quando ele chegou para fazer milagre, diz a Bíblia que as pessoas falavam assim, olha lá, não é o filho da Maria, não é o filho do José, não é o carpinteiro, não é os irmãos, as irmãs. Então via ele como aquele jovem que cresceu na cidade. Sim. Então não conseguia... Como um jovem comum, né? Comum. Então não conseguiu a fé, né? Porque o milagre acontece mediante a fé. Sim. Não é porque a pessoa é boa, não, é mediante a fé. Então, o lado da cidade de onde a gente viemos, as pessoas só me veem como Carlinhos. Isso eu digo, meus cunhados, amigos, conhecidos de infância. É aquele que bebia, aquele que jogava snooker, aquele que brigava. Que não levava desaforo para casa, né? E depois que eu passei do presídio para cá, algumas pessoas me veem como um milagre. Falam, esse cara fez tudo isso, ainda Deus viu graça nele. Amém. Glória a Deus. Então, aqui, eu sou visto como milagre. Lá, eu sou visto como Carlinhos. Sim. Minha mãe falava assim para mim antes de falecer, filho, fica aqui. Eu falei, mãe, aqui, eu sou só Carlinhos, lá eu sou um milagre. E você tem que ficar onde Deus quer que você fique, né? Sim, e por isso que o senhor me chamou aqui. Porque eu sou um milagre de Deus. É um milagre. Que gostoso, não? Eu estou muito feliz com Deus. E você também é milagre, né? Sim, sim. Lá a gente não tinha como, né? E Deus trouxe a gente para longe da família. Que só aqui, né? A família não acredita, né? Que a gente tem que há uma mudança, porque existe aquele estereotipo que tá se escondendo atrás da Bíblia. Já fez isso, já fez aquilo, né? É o que mais a gente escutava. Não é verdade? Hoje tem pessoas que tá... E tem gente que fala, né, por exemplo, você, né? Não, ela já fez isso, já fez aquilo. Alguém fala, não, mas agora ela não vai mais. Mama, vamos esperar, você vai ver. Vamos ver mais para diante. A pessoa vai esperar até a morte para ver aqui, porque é isso, para daí falar, é verdade, é um milagre. Né? Que coisa, não? É difícil viver o evangelho. É difícil. E você estava falando para mim, né? Eu queria só que
você pudesse repetir, né? Você estava encarcerada e depois pôde ter ficar fora, né? Sim. E assinar carteirinha uma vez por ano. É isso? Sim. E daí, Não, como é que é? Eu ia assinar carteirinha a cada 3 meses. 3 meses? É. Você 3 meses no começo. Você morava na sua casa, Sim, trabalhava. eu casei, casados. Sim, normal, tudo casado. normal. Mas de 3 em 3 meses tinha que ir lá, falava, eu estou aqui, tá tudo certinho, assinava a né? carteirinha. Nossa, era uma bênção. Aí um dia eu estava em casa lá, não tinha arrumado trabalho ainda, eu estava em casa e recebi uma ligação do fórum, que eu tinha que comparecer lá onde eu assinava a carteirinha, que não era no fórum, era num outro lugar lá perto da Tigre. Aí o meu esposo não estava, eu esperei ele chegar para ele poder me levar lá. Sim. Mas aí eu fui com aquele medo, porque... Vai que me guarde, né? Então, porque o fórum nunca liga para uma pessoa se ele não for recolher a pessoa. Né? Mas eu estava tudo certinho. E de 3 em 3 meses já é marcado, né? Isso, já tinha data certa. E eu tinha assinado tudo certinho, estava tudo em ordem. Mas ninguém ia chamar você para ir lá assinar, isso já estava do nada. Programado, né? Aí eu fui com medo, já fui de chinelo, fui chorando, aquela coisa toda, coisa de mulher, né? Sei. Coisa de mulher. Aí... E ele já, não, bem, fiquei, aquela coisa, né, de marido, né, firme dando comigo. Força, né? Dando força para mim. Aí chegou lá, foi uma coisa assim muito linda, uma obra de Deus. Mas você não passou, né? O pastor não orou com você? O pastor orou para mim e falou que eu podia ir em paz, que Deus era comigo. Ele orou, né? E disse assim, Deus, surpreenda a tua serva nessa tarde. Olha. Surpreenda a tua serva nessa tarde, foi mesmo. Surpreenda. Só que a gente é mulher, né? Você continua indo com aquele peso. Com aquele medo, né? Eu era convertida recente, não foi, bem? Eu era recente. Sei. Era recém-convertida. Ainda estava no processo da conversão. Sim, estava. E naquele medão, né? Cheguei lá, que surpresa maravilhosa que Deus fez na minha vida. Aquilo foi um milagre, assim, tremendo. Surpreendeu mesmo. Nossa, para começar, eu já comecei de entrada, assim, eu já encontrei a dona Danila, que era uma das diretoras lá do CR feminino. Encontrei com ela, assim, na entrada, ela deu risada e falou que estava com saudade dos meus tapetes e tal. E eu fiquei ali, a moça entrava e saía, capaz de falar assim, espera um pouquinho. Espera aí. Espera que você estava falando, daqui a pouco chega o camburão aí. Eu nervosa, né? Pra me levar. Lá fora, né? Para me levar. Tá me enrolando. E ele lá fora e eu lá nervosa. Mas ele estava intercedendo, ele estava orando. Estava, com certeza, ele estava, né? A gente sempre teve a gente sempre foi comunhão, unido, né? Desde o começo, sempre a gente foi unido. E aí, quando ela me chamou lá, ela falou assim, olha, uma vez por ano, o presidente anula um processo, eu não sei como chama. Extinção de pena. Extinção de pena. Dá uma extinção de pena, uma vez por ano para uma pessoa. E ele escolheu você esse ano. Isso é o presidente da República. O presidente da República. Não é o prefeito, não é o governador, né? Mas eu nunca tinha pedido nada para o presidente da República. Nem conheço, né? Nem. Nunca mandei carta, nada para essas coisas aí. Aí ele falou assim, então, você foi escolhida, tá? E a partir de hoje, o seu processo não consta mais. Anulou tudo. Anulou tudo, é como se você não tivesse nada. Pode tirar a certidão, que sai negativo. E eu fiquei olhando para a cara da mulher com cara de ué, né? Ué, né? Ué. Bem o pessoal que estava subindo o monte que o pastor falou agora há pouco. Aí... ela falou assim, olha, para mostrar para você que é uma realidade, ela entrou no computador lá e mostrou para mim, ó, você viu? Nada consta. Meu Deus, milagre. Meu Deus, eu saí de lá... Não precisava mais assinar carteirinha, podia tirar a certidão que sai negativa, né? Sem palavras para agradecer a Deus. Até hoje eu não sei como agradecer a Deus, eu não sou merecedora. Que coisa, né? Mas Deus viu graça. Sim. Então, até hoje eu trabalho na obra com muito amor e carinho e ajudo as pessoas com muito amor e carinho na obra, porque eu não tenho como agradecer o que Deus fez para mim. Milagre. Eu saí da cadeia sem nada, eu não tinha roupa, eu não tinha nada. Olha. Hoje eu tenho uma casa que deu um teto sobre a minha cabeça, eu tenho um carro. Olha. Eu tenho a minha motinha. Que coisa. Vivi caindo com ela, até aprender, né? Mas tem, né? Mas tenho.
E Meu Deus. eu trabalhei num lugar que o gerente vivia dizendo que não pega ex-presidiário. Mas no seu caso pegou. Entendeu? Ó, o bispo Antônio está falando, sou testemunha disso. Olha lá, viu? Sou testemunha, é isso aí, É bispo. testemunho. Então, assim, sabe, eu não sou merecedora. Não sou, pastor. É a graça de Deus. É a graça de Deus que me alcançou de uma forma tão especial e pode alcançar vocês também, viu, gente? Vocês que estão ouvindo, vocês tenham fé. Só precisa ter fé. Amém. E na hora que o milagre chegar, não duvida, viu? Não duvida, porque tudo é possível para Deus. Toma tudo posse, é né? possível. Toma posse disso daí. Então, assim, eu não sou merecedora. Então, todos os dias eu tento fazer o meu melhor para Deus. Amém. O meu melhor. Amém. Na obra. Faço com muito amor e carinho porque Deus merece. Que gostoso, não? É uma maravilha. Eu fiz o meu sonho porque eu não sou merecedora, de verdade. São milagres. Você fala, mas eu não pedi nada para o presidente, mas você conversava com Deus. Né? Tem mais autoridade. O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde quer. Né? O coração do presidente da República estava assim na mão de Deus. Ó. E Deus fez assim para inclinar para você. Pronto, Verdade, acabou, morreu o assunto. Eita, Jesus. Verdade. Isso é Provérbios 21, né? É verdade. Coisa linda e maravilhosa. Lindo, Deus. maravilhoso. E daí, Carlos? E você pagou a sua pena? Paguei, graças a Deus. Não devo nada para a justiça. Olha, pastor, o tema veio bem a calhar, devido a minha esposa estar contando tudo esse trajeto que ela fez na presença do Senhor. E muitas pessoas são testemunha disso. Como o senhor mencionou, muitas palavras negativas. E em nenhum momento, e muitas vezes eu falava para ela, isso faz parte do que nós plantamos. Amém. E em nenhum momento eu critiquei as pessoas que me apedrejou, que disseram mal ao meu respeito, principalmente parentes ou pessoas conhecidas. Porque até então estavam falando a verdade, né? Estavam falando a verdade. É verdade. Aí eu falei, vai demorar um certo tempo para mim passar a colher o que eu estou plantando hoje. Isso eu dizia tempo atrás. Sim. Então a gente passou de lá para cá fazendo uma nova plantação para que hoje tem uma colheita, né? Mudar a colheita. Mudar. E a gente olha para dentro da Bíblia. Jesus fez 35 milagres ali. É, o que está registrado é 35, né? 7, acho que foi no sábado. Mas acabando o Evangelho de João, acho que versículo 25 do capítulo 21, diz que Jesus fez tantas proezas que não dá nem para escrever, os livros do mundo não vai completar os milagres. Escrever. E um desses milagres que ele fez está aqui. É aí. Né? Que coisa, não? E uma coisa que chama atenção, que se identifica para a gente no dia de hoje, é aquele que ele fez do cego de nascença no capítulo 9. De João? De João, capítulo 9. Porque as pessoas, o ser humano não quer aceitar o que Deus faz. Sim. Nós tivemos uma situação agora, se de repente a pessoa estiver ouvindo, que ela me desculpa, mas eu preciso expressar isso aqui. Não vai falar o nome, mas conta o milagre, mas não conta o santo. Foi uma fatalidade, né? Uma jovem, né? Que perdeu uma criança. Ela nasceu e viveu 3 dias. Não saiu nem do hospital. 3 dias. Não foi para casa. Não chegou aí para casa. E a gente tivemos lá fazendo a visita para ela. Temos também capelania, né? Sim. E a gente fomos lá e pessoas que a gente amamos muito. E o rapaz não é muito assim, não entende nada das coisas de Deus. E eu disse para ele que a gente não somos obrigados a concordar com Deus. Sim. Porque ele é soberano. Se a gente concordar, ele é Deus. Se não concordarmos, ele é Deus também. Aí eu trouxe aquela passagem do capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 15 em diante. Sim. Quando Deus Davi. Ali, né, de Davi, que perdeu seu filho, ficou uma semana chorando, jejuando, jogado no pó. Sem comer. Intercedendo, né, para que o filho vivesse. De repente, Davi escuta um choro, ou um murmúrio ali dos homens. Percebeu que tinha morrido. Percebeu o que aconteceu, o neném morreu. Davi se levantou, barbeou, tomou um banho, foi comer, falou, pô, mas não estou entendendo nada aí. Estou entendendo, rei. Que lindo, né? Poxa, você ficou uma semana aí sem comer? Ele falou assim, cara, enquanto o menino era vivo, eu orei, eu pedi a Deus. Sim. Agora eu não posso fazer mais nada. Eu vou para ele. Ela não vem mais, mas agora eu vou. Eu vou para ele. Então eu falei, quer dizer, Davi entendeu
que a vontade de Deus prevaleceu. Eu falei, então, soberana. A vontade de Deus prevaleceu, mas naquele quarto onde eu fui visitar a menina, tinha uma mulher que era a mãe dela, que já tinha perdido o marido, já havia perdido uma filha, estava perdendo uma neta, e se olhava para o rosto da mulher, ela estava sorrindo. Meu Deus. Mas era uma mulher que tinha Deus. Eu falei, meu Deus, aí eu cheguei aqui, eu estou sentindo a presença de Deus muito forte. Eu falei, meu Deus, aquela mulher que eu olhei ali, eu falei, puxa, essa mulher é tão forte. E eu vejo as pessoas dizendo que é cristã, que por tão pouco tempo, eu costumo, sabe, para gente que tem mais de 20 anos, eu costumo falar quando eu dou culto de ensino as coisas, e é coisa da nossa juventude, de um desenho que tinha do Hard Lip, você deve lembrar, que tinha uma hiena que ficava só assim. Dando risada. Oh, não, ela ficava assim, ô céus, ô vida, ô azar. E tem gente dentro da igreja que só sabe falar assim, cara. E eu olhei para aquela mulher confortando a filha, e eu disse para o jovem, eu falei, eu sei que é difícil, não tem como eu dizer para você o que você está sentindo, que o Espírito Santo possa fazer, né, você compreender. Sim. Mas não fale contra Deus, porque Ele é soberano. Você pode não estar de acordo, mas a vontade dele prevaleceu. E aqui nessa situação do cego, as pessoas olhando para o cego de nascença, questionam Jesus. E fala, poxa, por que ele nasceu cego? Foi os pais deles que pecou? Foi o pai dele? O pai. Ou ele pecou para ele nascer cego? Falou, não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifestasse. E quando o Senhor fala isso, ele fala, e eu vim para que o poder de Deus se manifeste. E a Bíblia diz que ele cospe no chão, faz um lodo ali com a saliva e o barro e passa nos olhos do cego e pede para ele lavar no tanque de Siloé. Quando ele volta enxergando. Volta enxergando. Ei, meu Deus. Então, existe situação na vida da gente que é para o nome de Deus ser glorificado. Sim, sim. Então, tem que ter uma causa para ter o milagre. Tem que haver uma necessidade para ver a provisão. Para que o milagre aconteça. Então, para Lázaro ressuscitar, tinha que morrer. Tinha que morrer. É isso daí. E as pessoas não entendem. As pessoas ela quer viver um milagre, mas ela não sabe que para ter um milagre tem que ter uma coisa sobrenatural. Porque o milagre o que é? São coisas, são fatos que acontecem, né? Que vai ser inexplicável, né? É inexplicável, com argumentos naturais. E a pessoa não quer passar por uma privação para ela poder entender ou conhecer o agir de Deus. E quando a pessoa vê o cego ali de nascença enxergando, aí começa a questionar os vizinhos e fala, poxa, é ele, parece com ele, talvez será que é ele mesmo, né? Será que é ele mesmo? E muitas pessoas hoje olham para mim, olham para minha esposa e falam, mas, poxa, parece ela, será que é ela? Não, será que é ela mesmo? Porque a transformação, às vezes, as pessoas têm dúvida de quem é, porque muda o caráter. Sim. Muda o caráter. A personalidade... É uma nova criatura. A personalidade ainda é a valentia, tudo, mas o caráter mudou. Porque eu era um adúltero, um mentiroso. Eu era um sem vergonha, pastor. Era. Fui. Agora eu tenho vergonha até de ficar na frente da câmera. Amém. Deus seja louvado. Aqui tem umas manifestações aqui da Casa de Oração Comunidade Betel. Oh, glória. Deus abençoe. São os irmãos lá, né? Betel, São os irmãos. Deus de milagres, né? Débora Vital? Deus abençoe. Deus abençoe, Débora. Deus abençoe. A irmã Helenice está aqui também. A irmã Helenice é lá de Bitinga, lá longe. Deus abençoe os irmãos aí. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Agora, olha, para a gente não continuar falando só sobre cárcere, isso e aquilo, coisa e tal, né? Então, depois saiu, casou, né? Vocês se casaram, está aí na igreja, na comunidade, né? Casa de Oração, Comunidade Betel. E tem obra social lá? Sim. Como é que é? A obra social acontece de uma forma bem discreta. Minha esposa que está à frente desse trabalho, né? A gente não consegue atingir muita gente, até porque como fala? Acho uma palavra bem. Ajuda aí, que está todo mundo vendo. Existem limitações. Sim, a nossa capacidade financeira não é grande, né? Claro. Mas a gente, na medida do possível, a gente consegue ajudar as pessoas. Sim. É algo... Aquilo que pode fazer, faz, né? Sim, a gente... dificilmente uma pessoa procura a gente e ela recebe ou não. Sim. Mas é de uma forma bem discreta, tá? A gente não divulga.
e nós fazíamos um trabalho na madrugada e na época eu até imprimi umas camisas, a gente era anjos na noite, não da noite, né? Sim. Tem um grupo da noite, anjos da noite. Nós éramos anjos na noite, né? Na noite. Que a palavra anjo é mensageiro, né? Sim. A gente levava folhetos, né? Sim. Com a mensagem, e ali levava a marmita. Na Bíblia não está escrito que se o seu irmão tiver fome, não adianta você chegar para ele e falar assim, olha, Deus te abençoe, vai com Deus. Pô, tem que dar alguma coisa para ele comer, né? Eu tive uma experiência muito forte, o pastor, com isso daí. E deve ter alguns irmãos que estão assistindo e vai se lembrar disso. A gente estava ali próximo ao McDonald's. Não sei se pode falar. Que eu já falei. Pode falar, pode falar. Merchandise, pode falar, pode falar. A gente estava ali perto do... Já falei. E o rapaz estava muito debilitado e pediu internação. E queria dar o documento mesmo. Eu falei, não, amanhã eu venho aqui e te procuro. A gente tinha muito contato com o pastor, né, saudoso pastor Carlos. O Carlos, do Desafio Jovem. Inclusive, sim, eu tenho uma pessoa que hoje é músico na igreja que foi resgatada através do Desafio Jovem. Sim, olha só. Eu conheço várias pessoas. É uma pessoa, ele é bênção de Deus, a família foi restaurada, um trabalho muito bonito. E esse homem não conseguia levantar direito. Aí ele pediu para os rapazes assim, por favor, ajuda a ficar de pé, ajuda a ficar de pé. Aí nós ajudamos a ficar de pé. Aí ele orou, aquela noite eu chorei. Porque ele falou assim, Senhor Deus, muito obrigado. Esse daí que estava morador de rua. Naquela... Pelo Senhor ter enviado essas pessoas para matar nossa fome. Meu Deus. Aquilo para mim, o Senhor enviou anjo nessa noite para matar nossa fome. Aquilo para mim foi muito forte. Foi. Que coisa, não? Muito forte. Porque a oração, pastor, não enche barriga. Não. É claro que nós precisamos orar, incentivamos a orar, mas você vê que a pessoa precisa de alguma coisa que você possa fazer, ore e haja. A fé sem obra é morta. Só que depois a gente não teve mais como ir, né? Aí a gente deu uma parada, porque não sei se o senhor lembra que logo passamos por esse período de pandemia, teve algumas igrejas que continuam fazendo esse projeto, e na ocasião houve um morador de rua que foi envenenado, não sei se o senhor se lembra. Eu soube. Mas na verdade havia sido entregue mais marmita na região na época, e aí entenderam que não foi a igreja, foi envenenamento entre eles mesmo, porque morreu ele e o cachorro. Então eu falei, vamos dar uma segurada aí, a gente não fizemos mais. Demos uma segurada. Mas a gente atende algumas pessoas com cesta básica e o que precisa. Sim. Mas é bem discreto. Eu não divulgo nem na igreja mesmo, eu sou bem discreto. Porque eles procuram mas faz, né? Procura diretamente a mim ou a minha esposa. Sim. A gente ajuda mesmo. Porque sabe que eu tenho a cesta básica, eu monto as cestas e já deixo pronta. E assim que a pessoa me procura, a gente já leva. Leva na casa para já não dar alarde, nada dessas coisas. Leva na casa da pessoa. Sim. Leva na casa da pessoa. Porque cesta básica é gozada, né? Às vezes você vê na rua uma pessoa de bicicleta com uma cesta básica, às vezes está caindo, porque a cesta básica pesa, né? Pesa. Então, esse negócio de levar na casa da pessoa é prudente. Já ajudamos com gás também. Olha é uma só. Coisa cara, que às vezes a pessoa não tem condição Atualmente de o gás está... às vezes uma conta de luz. Se precisar, a gente ajuda também. Sim. Isso é uma obra social, né? Uma obra social. As pessoas que precisam, né? E os cristãos que podem, tem que socorrer, né? Sim, graças a Deus. E daí a igreja, então, casa de oração, é realmente uma casa de oração. Sim. Casa de oração. Aí ora, e se a pessoa precisar de oração, pode ir lá na igreja, que vai ser recebida de braços abertos, né? Sim. E às vezes a gente fala da pessoa ir na igreja, né? Tem gente, olha, o bispo está falando aqui, servir sem olhar a quem, né? Sem olhar a quem. Esse é o lema nosso. Está precisando? Vamos servir, não é verdade? Agora, a pessoa, às vezes, ela precisa de uma oração e, às vezes, ela chega... Às vezes, ela não está bem vestida, às vezes está até... Né, a pessoa que mora na rua, mal cheirosa, né? Sim. E fica até com vergonha de ir. E tem lugar que, se for... Às vezes é capaz de não deixar entrar, não? Sim. Né? Sim. Mas isso não acontece lá na casa da oração, né? Aí
Pode chegar Pode chegar que é bem entendido. que vai ser bem recebido, né? Vai ser bem recebido. Isso E os Já irmãos chegou- são treinados lá. Já chegou pessoas na porta da igreja perguntar se poderia Se entrar. podia entrar? Já aconteceu muitas vezes. Sei. Às vezes não está bem vestida, coisa e tal, né? Porque as pessoas têm um estereótipo, tem a roupa de ir para a igreja, né? A roupa de crente. A roupa de ver Deus, né? Roupa Os de católicos falavam roupa de missa, roupa de né? missa. Roupa de missa, roupa de ver Deus, né? Roupa de crente. Porque eu penso assim, na verdade, quem é de Deus sabe se vestir, mas não tem a roupa de... Não. Uns têm condição de comprar uma roupa Sim, melhor, mas outros não. Outros tá sempre com a mesma roupa, mas e daí, Tem o né? estereótipo da roupa de crente, né? E daí? Mas na hora Olha do como nós estamos desespero- aqui, ó. Olha como que nós estamos. Mas na hora do desespero, você entra na igreja com a roupa que tá. Sim, Sim. E nem por isso vai... E tem mais, pastor. É. E chega do jeito que está, ainda recebe um abraço da gente. Que E beleza, quando né? eu estou no culto, tem um cafezinho depois do culto ainda. Te bate um papo. Também toma um Toma cafezinho. um cafezinho com a gente. Toma um cafezinho. Toma um E cafezinho. recebe um abraço. Recebe um abraço. Que coisa, não? Recebe um abraço. Mas nem todo lugar é assim, viu, Não. pastor? Nem todo lugar é assim. Recebe um abraço. Infelizmente, Recebe, graças a Deus. é uma coisa que precisa, né? Que precisa. E isso está assim, como que eu posso dizer? As pessoas que estão com a gente lá, os obreiros, né? Nós estamos num número pequeno, porém não estamos numa quantidade, tá? Sei. Mas a qualidade. Isso. E as famílias que ali estão, eu tenho visto Deus operar grandemente assim, e o crescimento das pessoas. E eles estão agora, que o ministério está, que as pessoas estão comprando essa ideia de viver. Viver. Porque se a gente olhar para dentro do conteúdo igreja, eles mataram o evangelho. Meu Deus. Mataram a boa notícia. Jesus veio. Eles mataram Jesus para ficar com a religião. Sim. Não, a religião, os religiosos mataram Jesus, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Eles mataram. Só que eles não entenderam que mesmo assim ainda continuou o evangelho vivendo, porque mataram, mas ele ressuscitou e foi para a glória. Amém. Então, se for olhar para esse contexto que a pessoa tem aquela roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... E agora, esse grupo que a gente temos aprendeu. Então, eles estão aderindo a essa ideia, eles abraçam, eles pegam, um liga para o outro. Sei. Sabe? E agora, a pessoa é bem recebida, agora né? começou a engrenar, agora está começando a engrenar. Sei. E agora eu estou conseguindo ver. E por isso eu rejeitei uma proposta que pode melhorar muito minha situação financeira. Por medo de deixar de fazer a vontade de Deus. Amém. Porque eu já estou com quase meio século e eu acho que eu não tenho muito mais tempo a perder. Então eu rejeitei uma proposta boa, financeiramente falando. Sim. Pessoalmente seria uma grande coisa, tem pessoas que estão me vendo talvez como covarde. Sei. E eu disse, não sou covarde. Não. Eu tenho temor a Deus. O importante é fazer a vontade de Deus. Sim. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no eu reino disse, do céu. Essa semente que nós viemos plantando há quase 6 anos, agora está dando. As crianças da igreja pequenas, tem uma menina lá que ela fala que quer crescer, quer entrar no grupo de louvor. Olha, e a pequenininha? Pequena. Mas já tem aquele... Os meninos, que são pequenininhos também, são 2, eles ficam perguntando, mas você vai ter culto? Olha, que gostoso. Tem um lá que ele é meio... É fácil, tem que subornar ele, né? Para dar um pirulito para ele ir para a classinha. Mas ele não vê o dia de ir para o culto também. Ele fica atrás da tia da escolinha para ir para dentro. Sei. Então, agora que a igreja está engrenando. Então, isso para mim é muito satisfatório. Mas é um trabalho assim de formiguinha. E ali se chegou, pastor estando ou não estando na congregação, o tratamento é o mesmo. Sim. E a missionária a minha esposa tem sido... porque eu escuto as pessoas falar assim, meu ministério é 80% é mulher. Não. O nosso ministério depende de Jesus. Amém. Se não fosse Deus, porque a Bíblia fala assim, em Pedro 4:11, 1 Pedro 4:11, fala assim, se ministrar, ministre segundo a palavra de Deus. E se administrar, administra segundo o dom de Deus. Amém. Para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Seja glorificado. Ele, né? Ele seja glorificado. Ele. Então, nós, como somos uma só carne, nós
Por mais que a gente estamos à frente de um trabalho, né? Tudo que acontece ali somos nós dois. Sim. Então, acontece porque nós dois, desde o começo, foi uma parceria que começa dentro de casa. Essa mulher vê quando eu choro, quando eu sorrio. Amém. E vice-versa. Igualmente você também vê se ela fica triste. Sim, não, ali né? nós às vezes não temos o nosso diálogo, às vezes poxa bem, coitado do irmão, não está passando por isso. Poxa, você está vendo a teimosia onde vai? É assim, sabe? A preocupação mesmo com o rebanho. Pequeno, mas a qualidade deles está sendo surpreendente. Às vezes eu penso o seguinte, viu, pastor Carlos, né? Que as pessoas gostam de ver número, né? Gosta de número. Ah, não, na minha igreja tem 500, tem 600, tem 1000, tem não sei quanto. Tem igreja que tem, né, muito mais do que isso, né? E eu fico pensando quando Jesus orou ao Pai, né? Que sejam um. Né? Então, não importa quantos são, importa que sejam um, que sejam unidos. Unidade. Né? A unidade. Aí é que é o negócio. Não adianta ter 10.000 se cada um pensa de um jeito. Cada um puxa para um lado. Cada um puxa de um lado, cada um quer aparecer da sua forma, né? O importante é que sejamos um. E Jesus, quando falou que, no caso de ele estar no meio dos cristãos, ele não exigiu um coro muito alto, não, né? Onde 2 ou 3... Não foi assim que ele falou? 2 ou 3 já está no meio. Onde nós estamos aqui, ó, só nessa mesa, sem contar para lá, só nessa mesa aqui. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio. Ele não falou onde tiver 200, 300, 2.000, 3.000. Não falou nada disso. 2 ou 3. Que coisa, né? É algo que surpreende. Eu costumo falar assim, ó. E eu, inclusive, eu falei acho que foi com o bispo essa semana. Foi com o bispo mesmo. Eu estive ministrando no café dos pastores no domingo. Sim. E a gente sempre está falando que as pessoas estão fazendo de tudo para tentar trazer membros para a igreja. E foi uma das coisas que eu falei na ministração, usando de muitos atributos e estratégias, né? Sim. E através de campanhas, etc. E Jesus, quando ele faz o milagre no capítulo 6 de João, da multiplicação do pão, e eu falei esses dias na igreja a respeito disso. Você imagina uma pessoa que está com uma despensa ali, ela come o mês inteiro e chega no final do mês, a despensa está cheia. Quem não quer servir um homem desse? Só quando ele começa ali a falar que ele é o pão, que ele é isso, que ele começa a ensinar, quando vai vendo, todo mundo está indo embora. Quem não comer minha carne, não beber meu sangue, que negócio é esse? Aí o discípulo falou, Senhor, está muito duro o discurso. Aí ele fala, vai vocês também. Ele fala, para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Amém. Então a gente vai trazendo a mensagem ali e as pessoas não estão conseguindo entender que Deus não está preocupado com quantidade, porque a Bíblia relata claramente que a porta é estreita, não vai ser muito. É 1 a 1, né? E nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai dar o reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí é que está o segredo. A pessoa não entende. A pessoa, poxa, tem igreja, tem pessoas trabalhando com expulsando demônio, tem pessoas fazendo sinais. Poxa, mas está na Bíblia. Em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilha, fizemos sinais. Não conheço vocês. Meu Deus. Agora aí o que eu falei com o bispo e o que eu mencionei na igreja esses dias, eu falei, irmãos, você imagina que quando o Senhor olha para a terra e fala que a maldade entristeceu Deus, a ponto dele se arrepender de ter feito o homem. Ele fala assim, para sempre contenderá meu espírito com o homem, eis que os teus dias serão 120 anos. Sim. Lá perto do dilúvio, né? Olha para a terra e vê Noé. Então Noé fica 120 anos ali pregando e construindo a arca. Para salvar 7 almas e a dele. 8. Você chega na igreja com 20 pessoas, a pessoa acha que está pouco, nós estamos no lucro. Noé pregou 120 anos para salvar 7 pessoas. E assim mesmo era a mulher, os filhos e as noras, era a família. E às vezes eu estou num culto pregando com 20 pessoas, vou reclamar do que? Eu estou no lucro. Reclamar do quê, né? O pastor Armando Quiteco, você conhece ele do Conselho de Pastores. Lá no Ceará, ele mora no Ceará, Tabuleiro do Norte. Tabuleiro do Norte. Faz missões, viu? Prega, faz discipulado, prega no Ceará, prega no Rio Grande do Norte, prega na Paraíba, viu?
Hoje as igrejas, infelizmente, viraram clubes de show. Aleluia, esse é dos nossos. Clubes de shows e o mundo dentro delas. Com cartão de sócio. Meu Deus! Mas o trabalho do pastor lá no Nordeste é um trabalho maravilhoso. Viu? O trabalho de ele e a esposa, né, a Leonice. Eu acredito que deve ser um trabalho árduo, porque... Difícil. Vai. Mas e eles perseveram. Deve ser um trabalho árduo, porque... Persevera. Trabalho árduo. Mas e daí, pastor, o que a senhora acrescenta aí mais aí, nessa obra social, alguma coisa? O que mais que a senhora fala para nós aí? Irmão, pastor, é assim, ó, como o pastor já está falando, né? A igreja está vivendo a palavra. Sim. E é claro que o ensino é muito bom. O pastor está ensinando a palavra, a igreja está absorvendo, está colocando em prática nas suas vidas. Sim. Tem muita gente que está aprendendo coisas assim, veio de outros ministérios e agora está aprendendo coisas novas. Coisa que não sabia, né? Você entendeu? É. E hoje as irmãs me ajudam muito nas obras sociais. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. Que vai integrando, né? Irmão, não há... O pastor outro dia até falou uma frase na igreja que é muito interessante. Você não está tão pobre que não possa ajudar com nada. Se Deus está abrindo porta de emprego. Uma coisa assim que eu tenho falado bastante na igreja, você que está em casa, que está me ouvindo também, possa entender que se você tem que agradecer pelo que tem. Amém. Tem que agradecer. Porque Deus, eu acho que ele fica muito triste com a gente. Porque as pessoas reclamam de tudo, sabe, pastor? Ingratidão. Uma ingratidão terrível tem no mundo. E a gente está falando aqui de milagre, só da gente acordar de manhã, abrir os olhos e ter mais uma oportunidade de mudar. De mudar a nossa vida, né? Mudar a nossa história. Já é um milagre. Já é um milagre. Eu posso mudar a minha vida hoje. Eu não preciso fazer o que eu fiz ontem. Amém. Eu posso mudar esse erro. Eu não preciso mais cometer essa falha. Sim. Eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Mas as pessoas costumam reclamar das coisas mais chulas, o meu cabelo, minha unha, meu pé. Tem gente que não tem pé, tem gente que não tem mão, tem gente que não tem unha, tem gente que não tem língua, tem gente que não ouve, não enxerga. Não enxerga. Você entende? Sim. As pessoas reclamam das coisas mais básicas. Não sabe agradecer nada que tem, nada que tem. Tem gente que não tem hoje. Nós estávamos assim numa correria danada, porque a gente estava comprando umas coisas para o nosso menino, né? E a gente passou numa rua e o pastor sentiu no coração, tinha uma mulher juntando reciclagem. E ele falou assim, bem, cadê aquelas moedas que o moço te deu? Eu disse, tá aqui na minha bolsa, tá tão difícil de tirar, aquelas coisas, né? Tá tão difícil de tirar. Ele falou, mas tira aí. Eu, né, com aquela má vontade, né? Aí depois eu senti, sabe? Quando você sente. Aí você percebeu que... Aí eu percebi na hora, eu falei assim, não. Peguei a moeda, falei assim, dei na mão dele. Aí ele voltou correndo lá, deu para a mulher. Nossa, pastor, foi uma sensação tão... Um alívio, assim, né? A menininha que estava com a pessoa, juntando, ela voltou, correu na mãe, assim, e olhou na mão da mãe. Viu as moedas? Quando ela viu as moedas, ela ficou numa alegria. Que coisa, né? Criança. Uma criança. Então, assim, às vezes, o que para você não é nada. Não é nada, né? Para ela é uma grande coisa. É muita coisa, né? Então, às vezes, quando a gente vai jogar uma coisa no lixo, a gente precisa pensar, eu estou jogando isso no lixo, será que não serve para alguém? Alguém pode, né? Poxa, será que eu não posso pôr na reciclagem? Às vezes a minha vizinha vende uma reciclagem, será que eu não posso dar para ela vender para ganhar um dinheiro? Será que eu não estou ajudando ela a ganhar um dinheiro? Sim. Isso é dar vara para pescar. E às vezes a pessoa é tão egoísta que ela prefere jogar no lixo, queimar, tocar fogo, sabe? As pessoas misturam com o lixo orgânico, que é para a pessoa nem utilizar, nem sabe? Eu acho que o ser humano está esquecendo de muitas coisas, de ser grato pelo que tem. Sim. E reclama demais. Reclama. Por isso que os milagres, talvez, não acontece com tanta frequência,
como acontecia nos tempos de Jesus. Sim. E eu e o pastor, a gente vive pela fé os milagres de Deus na nossa vida, porque a gente aprendeu lá no presídio, primeiramente o Senhor quebrou o nosso orgulho. Para começar, né? Para começar, o Senhor Quebrou. arrebentou o orgulho, porque eu também era uma pessoa muito a coluna orgulhosa. dorsal, né? Pá, foi. E depois que ele quebrou, tá quebrada, né? Porque você tá no presídio, eu fiquei sozinha no presídio, tive só um irmão meu que foi me visitar, e de vez em quando, né, tal. Eu fiquei no presídio, eu fiquei com a roupa do presídio. Sei. Né? Uma mulher que tinha um guarda-roupa cheio de roupa, cheio de sapato. No presídio não tem guarda-roupa? Ganhava bem, então, né? Aí as pessoas costumam passar só a parte bonita na televisão, mas lá no presídio feminino, agir quando entra, né, para dar a geral no presídio feminino, é o homem que entra, um cachorro. E a gente fica nua também. Meu Deus. Para sentar no banquinho. E quando ele puxa pelo cabelo para jogar de cima das camas, os nomes mais lindos que ele chama a gente. Aquele palavrão. Mas Deus me guardou de todas essas coisas, porque como eu estava na escola, quando a gira entrava, eles faziam a blitz na escola, e na escola... Era diferente. Era diferente. Era diferente. Olha como Deus... A misericórdia separa, de Deus. né? Como Deus separa a gente de todas essas coisas. Então, as pessoas precisam ver que os milagres de Deus estão em todas as coisas. Amém. Todas e as Deus coisas, guarda você todos os dias. Amém. De um monte de coisas. Amém. Precisa ver que quando você abre o olho de manhã, quando uma pessoa abre o olho de manhã, precisa ver de quantos livramentos Deus está dando para ela. Sim. Às vezes a pessoa perde um ônibus, ela blasfema de uma tal maneira, e ela não sabe quantos livramentos o Senhor deu para ela naquele momento. Para interromper aquele caminho. Para interromper aquele caminho, para que ela não venha a sofrer alguma coisa. Sabe? Mas Deus, e hoje eu compreendo que Deus me guardou de muitas coisas. E quando Ele me levou para o presídio, Ele me levou para lá, porque foi a única maneira... Estava guardando você, né? Foi a única maneira que Ele achou de quebrantar o meu orgulho. E evitar que algo de pior me acontecesse e de conseguir falar comigo. Porque põe você no lugar. O pastor falou, as agora você me ouve. As pessoas estão de uma maneira que elas oram agora e blasfemam logo em seguida. Na sequência. Deus não me respondeu, Deus não está falando comigo. O que está acontecendo que Deus não me respondeu? Fica na dispensação, o Senhor vai falar. Aguarda, né? Não é do seu jeito nem que Ele vai hora, falar, né? nem na sua hora. E às vezes Deus até no silêncio Ele está falando. Sim. Olha, fica quietinho. Eu não estou falando com você, é para você ficar quieto agora. Não é para você fazer nada. E a minha avó costumava dizer uma coisa muito legal, e eu agradeço a ela por ter me ensinado isso. Quando você não sabe o que fazer, não faça absolutamente nada. Não faça nada. Então, e é uma coisa que dá muito certo com Deus também. Porque se Deus não te respondeu, é porque Ele não quer que você faça nada. Espera, fica quieto. E as pessoas estão sendo tão ingratas que elas não sabem olhar isso. E hoje eu consigo ver que Deus me guardou de todas essas coisas. Amém. Eu nunca passei por essa humilhação. Eu vi colegas minhas que estavam presas na mesma cela, não querendo voltar nesse assunto de presídio, mas falando dos livramentos, dos milagres. Eu vi pessoas que estavam lá comigo na mesma cela que eu, foi mordida por cachorro. Meu Deus. A pessoa puxou ela pelo cabelo. Ela caiu. Joga no chão, né? Jogou no chão, caiu, quebrou o dedo, torceu o braço, sabe? E eu não passei por nada disso, porque eu estava dando aula na escola e lá a blitz é totalmente... Você sentou no banquinho, porque você já está na escola, porque você passou por toda uma blitz. Então você não precisa arrancar roupa, sabe? Não precisa nada disso. Tudo isso é proteção, né? Então Deus já me guardou de todas essas coisas. Quando eu vim para o CR, que é quarto,
Aqui é quarto. Quarto mesmo, né? É quarto, é porta, não é cela. Sei. Sabe, Deus me Não é guardou. grade, né? Não é grade. Não é grade. Sabe, aqui é banheiro. Sabe? Que coisa, né? Deus é bom. Deus é muito bom, ele guarda os seus. Então, quando acontecer alguma coisa, não blasfema. É um conselho que eu tenho para dar para as pessoas conseguirem ver os milagres de Deus. Às vezes Deus está guardando a pessoa de tantas coisas. Às vezes o pneu fura na horinha de você sair para o trabalho, né? Não tem umas coisas meio acontece, assim? O pneu fura. Aí a pessoa já logo solta aquelas, né? Não solta. Lembra que às vezes Deus está te guardando. Fica lá calmo, na frente, né? fica calmo. Fica tranquilo, troca o pneu com sossego. Porque Deus está te guardando de alguma Amém. coisa. Ele não quer que você saia essa hora. Amém. Demora um pouquinho. Entenda. Entenda isso. Porque hoje eu entendo que Deus me guardou de um monte de coisa. Ó, tá aqui eu acho que vocês conhecem Maju Ragonha, conhece? Tá aqui. Você viu que ela tá falando de você ou não? Missionária, bênção de Jeová. Missionária, se contenha. Senão vou mandar chamar um caminhão-pipa para pegar suas lágrimas. Ela, olha, esse casal é um milagre vivo na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, viu? Aleluia. Mas, olha, nós estamos chegando no final, né? Estamos chegando no final. Não saia não daqui, fica com a gente ainda, viu? A gente lembra que sexta-feira nós teremos o culto ao Senhor, né? Culto ao Senhor, 20 horas, presencialmente no Salão de Convenções do Hotel Class e também pelo Facebook do Ministério Reinar com Cristo. E no sábado, dia 23, o Ministério Reinar com Cristo terá um culto de mulheres, só para mulheres, viu? 15 horas, 3 horas da tarde, lá no Salão de Convenções do Hotel Class. Eu convido você que frequenta o Ministério, você que não frequenta o Ministério, esteja lá, você mulher, né? E mulher que eu digo é desde nenezinha, né? Até a vovó, bisavó, viu? Que você está convidada, dia 23, sábado, 15 horas, 3 horas da tarde, culto de mulheres do Ministério Reinar com Cristo, no Salão de Convenções do Hotel Class. Não vai ser transmitido pela rede social, vai ser só presencial. E eu estou convidando você. Pastor Carlos, as suas palavras aí, finais, digamos assim. Primeiramente, pastor, eu quero agradecer ao senhor pelo convite. Foi uma honra. Tá? Primeiramente, eu quero dizer que sou grato a Deus, né? Grato a Deus pela oportunidade. Foi uma honra estar com vocês aqui. E dizer para todos que estão me ouvindo que nós podemos ser um agente de milagre. Amém. Todos nós podemos ser agente de milagre. O que se precisa hoje para que nós possamos viver milagre? Primeiro é fé. Fé. Obediência. Amém. Obediência. Renúncia. Renúncia, olha. E entrega. Amém. Entrega. Opa. Então, para você viver o milagre de Deus, é necessário fé, obediência, renúncia e entrega. Aí você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Amém. Glória. Deus abençoe a todos, glória em nome de Jesus. Olha, também tem uma pessoa aqui, que talvez seja de vocês, Rafael. Pastor e pastora, eu gostaria de pedir uma oração para a minha família. Beijos da netinha Agatha. É o Andrew e a Emily. É eu que não li o nome direitinho aqui, não, viu? Andrew. E o pastor Armando Quintana, né? Lá do Ceará. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém. Né? Lamentações. 3:22. 3:22, né? Mateus Eduardo, Deus abençoe. Olha o Mateus. Mateus Eduardo está aqui. Mateus. Glória, Mateus, beijo. Ei lá. Pastora, também Esse Mateus. Fala. Nem grava isso. Não, Mateus, ele vai falar, Mateus. Se você não quiser ouvir, você espera um pouco. Esse Mateus aí, é o Mateus Eduardo, é uma bênção de Deus também. Amém. Passei um período de dificuldade, que quebrou meu carro e foi até a época que eu procurei o senhor quando eu estava para entrar no trabalho. Sei. Eu fiquei por 3 meses com o carro desse jovem. Opa! Um rapaz recém-assim chegado na igreja, uma pessoa que tinha um envolvimento muito assim com pessoas com práticas erradas, chegou na igreja com o coração tão quebrantado que ele, na época que estava aquele problema com gasolina, Sei. quebrou meu carro, estava fazendo a obra no sábado à noite. Mais um milagre, tá? Para contar. mais um.
Aí ele ligou, aí eu quebrei o carro à noite, estava indo com um culto na igreja de um irmão, que a gente conheceu da gente, e estourou a correia dentada do carro. Eu estava desempregado. Isso é sério, hein? Encostamos o carro na igreja e fomos para o culto. Terminamos o percurso de carona. O irmão me deixou em casa e eu fui orar. Aí levantei, esse rapaz que mandou a mensagem, o Major Ragonha, ligou cedo para mim. Falou, pastor, eu vou descer aí, nós vamos trocar essa correia. Eu falei, irmão, você está de brincadeira. Ele falou, nós procuramos no YouTube. Eu falei, não, isso aí não é assim, não. Não é fácil. Não chegou a afetar o pistão, né? Não, arrebentou tudo. Cara, Megane, meu Deus, carro importado. Meu Deus. Aí, beleza. Falei, não, aí eu fui orar. Falei, bem, Deus vai enviar a provisão. E ficamos esperando, não é o irmão. Daqui a pouco o celular tocou. Era esse Matheus. Aí ele falou, pastor, a minha mãe disse que o senhor está sem carro. Eu falei, acabei o carro ontem. Aí ele falou assim, eu vou levar o carro para o senhor aí, eu vou fechar a loja entre meio-dia e 1h. Ele tem uma loja de ração. Aí eu pensei assim, meu Deus, e não está tendo gasolina. Tava aquela... Ah, sim. Só pensou. Eu só pensei. Né? Só pensou. Aí Deus tocou no carro, fica tranquilo que o tanque está cheio de gasolina. Então veio o cara com o Deus tanque abençoe, cheio. Mateus. Ei, Mateus. Deus, olha, só pelo esse nome, Mateus, você vê que... É, bênção de Deus. Mateus. Só milagre. Mas fala, pastor, para Deixa finalizar. Irmãos, o que eu quero dizer é que um tema muito lindo esse. Quero agradecer a oportunidade, pastor. Foi uma bênção estar aqui. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer ao Senhor. Pastor, não tenho palavras para agradecer a Deus Amém. Por esse dia. E dizer a todas essas pessoas que é necessário, para ver o milagre, é necessário ter confiança e abrir o coração. Amém. Porque o milagre acontece todos os dias, toda hora. Nosso Deus é um Deus de milagre, né? É um Deus de milagre. Acontece todo dia, toda hora, todo momento. A pessoa só precisa abrir o coração para ver o milagre. E agradecer toda a equipe também, né? E agradecer toda a equipe. Eles são maravilhosos. Jefferson, que é o TG, né? Deus abençoe vocês. Jefferson é o diretor aqui, executivo do Galpão 9. Nós fazemos o podcast desde o Galpão 9. Que fica aqui na Rua 8, Avenida 56, viu? Se você precisar fazer podcast, precisar gravar, precisar fazer vídeo, aula, o que você precisar, procura o Jefferson, que é o famoso TG, né? E ele tem aí a colaboração do Marco, né? O Marco é o rei do corte, né? Corte, gente, corte é a imagem, corte é a imagem, né? Nós temos aqui hoje também o Marcelo Guimarães aqui conosco, a Liliana, a Daiane, né? Um grande abraço e todas essas pessoas, a elas nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. E eu agradeço muito a presença do pastor, a presença da pastora, viu? Amém. O bispo indicou e eu fiquei surpreso realmente. É claro que quando o bispo indicou, é claro que seria bom, né? Mas eu estou vendo que realmente são pessoas de Deus, a obra de Deus, e que Deus continue abençoando, que Deus continue usando, né? E o testemunho de vocês é um testemunho... Porque Deus é interessante por causa disso, né? Eu sou advogado, né? Eu tenho algumas experiências para contar. Vocês não são advogados, mas vocês têm experiência que eu não vivi, entende? Sim. E cada um de uma forma. Então, Deus usa as pessoas, né? Cada um, ele traz um daqui, né? Pegou Davi lá de trás, lá das ovelhas, não é verdade? Né? Depois ele pega o outro, pegou Saulo lá, que era aquele, né, judeu arrogante lá, né? Vem cá, você vai ver o que é sofrer. Então, Deus é Deus, né? Então, eu agradeço muito a presença do pastor Carlos Mondini, a pastora Heloísa Helena, que Deus continue abençoando, e também todos os irmãos da Casa de Oração. Amém. Deus abençoe grandemente. E aos irmãos que estão conosco, né, saiba que mesmo quem não pediu oração, cada nome que está aqui, né, que depois a gente olha ainda, cada nome que está aqui é objeto das nossas orações. Amém. Deus abençoe grandemente. Amém? Amém. Amém.